Muito boa tarde a todos e todas que estão aqui ao vivo. Vamos começar mais uma aula aberta de uma palestra do Petro. Hoje, a palestra 44, As Forças do Amor, Eros e Sexo. Adoro essa palestra, desde que eu me formei facilitador, o tema de relacionamentos humanos, relacionamentos íntimos, sempre foi um chamado muito forte. E a forma como o Petro trata a sexualidade, eu não achei em lugar nenhum. Assim, olha, pesquisei, me envolvi, trabalhei, descobri muita coisa que eu não tinha descoberto ao longo, né, dos primeiros 40 anos da vida. Eu busquei, 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 e daí, no Petro, que foi a linguagem mais centrada, madura, é, unidora da espiritualidade com a sexualidade. Então, é sempre um prazer muito grande estar aqui dando essa aula e ver mais gente interessada, tanto ao vivo quanto gravado depois. Eu sou Heitor Fagundes, sou helper de Petwork e agradeço muito todos que de alguma forma se conectaram aí com esse momento de estar aqui conosco estudando essa palestra. Para quem talvez esteja conhecendo o Petwork pela primeira vez, eu tirei uma definição da palestra 8. Não é a única, mas essa eu achei bem completa. O que é o Pathwork? O Pathwork é um caminho que oferece um trabalho intensivo e contínuo do nosso próprio desenvolvimento e autoconhecimento. Então, ele se propõe a ser um caminho de autodesenvolvimento. Isso é chave, porque assim, não é uma terapia, não é uma coisa que você faz assim de vez em quando também. É uma coisa que você se dedica a caminhar numa direção usando um certo conteúdo como referência. O que esse conteúdo vai trazer? Vai trazer aceitando pela primeira vez as suas próprias imperfeições, então isso a gente vai trabalhar muito no Petro, e absorvendo as leis espirituais que estão ligadas a essas imperfeições têm um motivo de existirem em nós, um motivo espiritual, inclusive. Que aí essas correntes são incorporadas às correntes de sentimento à medida que o tempo passa. É um trabalho maravilhoso, delicioso. Não é fácil, mas é assim, depois que você começa a compreender que existe um lugar de profundidade e leveza ao mesmo tempo, ele se torna cada vez mais prazeroso. E esse conteúdo, esse caminho é baseado em 258 palestras que foram canalizadas entre 57 e 79, da qual nós estamos hoje tendo a aula da palestra 44. As outras 43 já estão gravadas, foram gravadas nas semanas anteriores, estão disponíveis lá no mesmo site onde provavelmente você fez a inscrição, ou se você está no grupo do WhatsApp também, é só verificar onde que estão as gravações. Aí eu deixo aqui também. Então, qual que vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter um momento de prece e meditação. Então, prece é uma ferramenta, ainda que o Petro não seja uma religião, né? São basicamente é um caminho de desenvolvimento com textos. Então, não tem dogma, não tem regra, não tem nada que ligue o Petro a uma religião. Mas a prece é uma ferramenta. Inclusive, eu acho que tem algumas palestras que falam da prece e uma chama a prece. Então, quem quiser entender um pouco o papel da prece dentro do Petro, pode pegar essa palestra para estudar e verificar mais a fundo. Mas a prece dentro do Petro é o prelúdio da meditação. Então, a gente fazendo uma prece, a gente começa a exercitar o nosso desejo de estar numa vibração mais alta, de se concentrar, e a partir disso a gente medita. Depois a gente vai ler estudar alguns trechos da palestra, vai fazer um exercício reflexivo. Quem quiser aqui fazer perguntas, fique à vontade durante a palestra, durante os trechos. Depois, na hora do exercício, a gente vai ter um momento quem quiser partilhar também. Mas a aula está sendo gravada. A partilha nunca é gravada, mas a aula está sendo. Então, durante as perguntas, insights e reflexões, eu só peço para não trazer histórias pessoais, porque isso vai ficar gravado. E aí aqui você, na animação, conta uma história pessoal, mas depois fica gravado. E aí isso pode gerar algum tipo de desconforto para você. Então, as gravações ficam disponíveis em vhterapias.com.br/Pestor, e todas as palestras na íntegra, em áudio e texto, estão em pestor.com.br. Convido vocês a baixar a palestra toda, porque é muito mais ampla do que o pequeno escopo que eu vou trazer aqui. Mas aqui talvez já vai dar algumas ideias que sejam úteis para você. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não?
Vamos em frente, então. Então, quero convidar vocês a fecharem um pouco seus olhos e, do jeito que você achar melhor, eu vou ficar um minuto em silêncio e eu te convido a fazer uma prece do seu jeito. E aí vai se dando conta de que de tudo que você podia estar fazendo nesse momento, você escolheu vir para esta aula ou assistir esta aula. Foi uma escolha que você fez. E uma escolha de estar num lugar de desenvolvimento espiritual para falar de sexo, eros e amor. Então vá reconhecendo, eu fiz uma escolha de estar aqui, nesse caminho de desenvolvimento espiritual, para falar de sexo, eros e amor. E aí vai observando como essa escolha mexe com o seu corpo físico, reconhecendo, desde os pés até o topo da cabeça, como o seu corpo físico reage a essa escolha.
E agora vai verificando como fica o seu corpo mental, como ficam os seus pensamentos com essa escolha. Vai verificando como fica o seu corpo emocional, as suas emoções com essa escolha. E vai verificando como fica o seu corpo espiritual, sua alma, seu lugar interno mais profundo com essa sua escolha. E assim, vai se preparando para finalizar essa meditação, se preparar para a gente começar a aula, lentamente abrindo seus olhos, respirando fundo. Muito bem. Todo mundo de volta? Todo mundo bem? Faz um joinha assim. Tá. Só para avisar, se cair a minha conexão, alguém vai assumir, a gravação vai continuar, mas eu já volto no outro computador, tá? Tô preparado aqui que andou dando uns picos de luz aqui, mas não se preocupe. Então vamos começar com as primeiras palavras da palestra. Saudações em nome do Senhor. Eu lhes trago bênçãos, meus amados amigos, abençoada seja essa hora. Então, para quem talvez esteja conhecendo o Petroc agora, as palestras sempre começam com essas bênçãos, lembrando que é uma entidade, né, transmitindo as palestras. Então, tem esse tom, ainda que dentro do Petroc você tenha gente aí de todas as crenças e até ateus que gostam desse conteúdo pelo conteúdo. Mas vale a pena reforçar que é um caminho de desenvolvimento espiritual, então fala de bênçãos, fala de Jesus Cristo. Então isso faz parte e tem muita gente que se atrai também por esse lado, porque une, né, todo o lado do autoconhecimento e a espiritualidade. Aí ele continua assim: Esta noite eu gostaria de discutir três forças específicas do universo. Tratam-se da força do amor, como se manifesta entre os sexos, da força erótica e da força do sexo. Estes são três princípios ou forças nitidamente diferentes que se manifestam em cada plano de uma maneira diferente. A humanidade sempre confundiu esses três princípios. Na verdade, com frequência, ignora-se que essas três forças separadas existam
e quais são as diferenças. Eu gosto desse começo porque ele começa trazendo uma coisa que muita gente nem para pensar, que sexo é uma coisa, eros, o tesão, a atração, aquela energia erótica é outra coisa, não é sexo. Sexo é uma coisa, energia erótica é outra. E amor é outra ainda. Só da gente parar e falar, ah, são três coisas diferentes, deixa eu estudar cada uma delas, deixa eu perceber como é que eu me relaciono com cada uma delas, porque às vezes sexualidade fica uma coisa única. Então, nessa palestra, a gente vai ser ajudado a destrinchar essas três forças. Então, começando pela força sexual. A força sexual é a força criativa em qualquer nível de existência. Nas esferas mais altas, a mesma força sexual cria vida espiritual, ideias espirituais, conceitos e princípios espirituais, como também acontece em sua esfera terrena. Mas, nos planos inferiores, a força sexual pura, não espiritualizada, cria a vida como se manifesta na esfera específica, ou, digamos, a carcaça externa ou veículo da entidade destinada a viver nessa terra. Então, percebe que existe a força sexual, que é a força criativa para criar todo tipo de ideia espiritual, de criar novos projetos, criar novas ideias. Então, isso vem de uma força criativa, que é a força sexual, que cria vida, né, no mundo. No nível básico, você pode até ter plantas, que cria só o invólucro terrestre, cria o nosso corpo físico. Tudo bem, é uma força sexual usada de uma forma não espiritualizada. Tudo bem também. A força erótica, que é diferente da sexual, é uma das forças mais potentes que existem, apresentando uma grande quantidade de impulso e impacto. Ela deve consistir na ponte entre o sexo e o amor, embora raramente o faça. O forte impulso da força erótica por si só transforma a alma até um determinado ponto, mas não além dele. Ele está fadado a se dissolver se a personalidade não souber como aprender a amar. Então, e somente então, a centelha da força erótica permanecerá constantemente viva, porque sozinha, sem amor, ela não poderá fazê-lo. Então, aqui ele começa a dar uma das essências dessa palestra, de que é qual a função da nossa força erótica, a função espiritual da força erótica. É pegar essa energia criativa, que cria vida, e que às vezes é pura, que às vezes é egoísta, que às vezes é distorcida e tem sua pureza também, para que essa energia possa fazer a ponte para o amor e alimentar o amor, inclusive. Então, a força sexual alimenta o amor, mas para isso precisa de Eros. Então, Eros tem essa função. Quando você tem sexo, tem Eros, mas não faz a ponte até o amor, esse Eros diminui. É que nem você começar a se relacionar com alguém e ver que não tem amor ali naquela relação, o tesão vai acabando, tá? A menos que você force, mas a tendência é essa. Quando não tem amor, o negócio vai desmilinguindo, assim. E ele traz isso dessa forma bem clara. E a vantagem é, se você conseguir juntar sexo, eros e amor, até a força erótica se renova e a gente vai ver como. Alguma dúvida ou comentário aqui? Então vamos em frente. Eu gostaria de lhes mostrar, meus amigos, qual é o significado e o propósito espirituais da força erótica, especificamente no que tange à humanidade. Sem Eros, muitas pessoas nunca vivenciariam o grande sentimento e beleza que estão contidos no amor puro. Eros eleva a alma, retirando-a de sua preguiça, do mero contentamento do estado de vegetação. Faz com que a alma produza um movimento súbito e intenso e que saia de si mesmo. Quando essa força se encontra com a menos desenvolvida das pessoas, tal pessoa é capaz de superar-se a si mesmo. Até mesmo um criminoso sentirá momentaneamente, pelo menos em relação a essa pessoa específica, uma bondade que nunca experimentou. Então, talvez se a gente não tivesse Eros, a gente não continuaria existindo como humanidade. Porque um lado nosso fala, eu vou cuidar só de mim, deixa eu fazer aqui uma hortinha, tentar comer alguma coisa, ficar por aqui. Por que que eu vou me relacionar com outra pessoa? Não.
Eu fico aqui mesmo. E aí a gente não se reproduziria, ou faria isso em um nível instintivo, que não é o nível do ser humano. Diferente dos animais que não têm autoconsciência, né? Dizem na maioria, mas de qualquer forma, que vivem num nível de consciência mais baixo, o ser humano tem um grau de consciência que permite a ele escolher ir ou não ir para determinado lugar. Ele não é dominado pelos seus instintos. Então, podia ser que sem Eros a gente não existisse mais como humanidade. Então, Eros nos tira do egoísmo, nos tira de nós mesmos, ainda que por um tempo. E mesmo o criminoso, eu gosto desse exemplo, porque ele fala assim, a pessoa que é mais egoísta, que não está nem aí para os outros, etc., encontra aquela garota ou aquele garoto, uma criminosa encontra aquele garoto, fala, não, mas aquele ali eu vou adoçar meu coração, eu quero me aproximar daquela pessoa. E aí começa a ativar, Eros vai fazendo a função de ativar o lado amoroso desse ser. Tá fazendo sentido? Tudo bem? Assim, a chave é isso, de que Eros tira a gente da parálise e nos leva para um lugar de mais amor. Então, por que Eros é diferente do amor? Porque o amor é um estado permanente na alma. O amor pode existir somente se, por meio do desenvolvimento e purificação, a base para tal tiver sido preparada. Então, quando você começa a amar alguém, isso se mantém. Você não precisa do Eros ali. O Eros vai ajudar para que isso se expanda. Mas você ama aquilo, você ama aquela pessoa, você desenvolveu um lugar de amor naquela relação. E isso vai se perpetuando, a menos que também comece a ser oprimido e não tratado. Mas a tendência é que você começou a amar uma pessoa, você está saudável, está gostando daquele amor, aquilo se perpetua. Diferente do Eros. Tudo bem? Então, qual que é a vantagem? É que há poucos, efetivamente, em que não exista alguma abertura na alma pela qual Eros possa afetá-la inadvertidamente. No caso da alma temerosa, que resiste à experiência da vida, esse é um bom remédio. Então, olha que interessante, para quem é mais acuado, eu não saio do meu quarto, eu não saio da minha vida, pelo que o guia está falando, em algum momento, alguma coisa vai atrair a atenção, a atração desse ser, dessa pessoa. E essa pessoa vai ter algum movimento de sair desse lugar de medo, medo da vida, medo da experiência da vida, e graças ao Eros vai ter algum movimento. Talvez viu alguém que interessou, conversou com alguém e falou, nossa, essa pessoa eu precisava encontrar. Então, para quem está muito retraído. Agora, no entanto, existem também aqueles que são exageradamente emocionais e que, embora possam conhecer outros medos da vida, não têm medo dessa experiência. Na verdade, sua beleza é tão grande, é uma grande tentação para eles e, portanto, estão avidamente à caça dessa experiência. Buscam um sujeito após o outro. São emocionalmente ignorantes demais para compreender o significado profundo de Eros. Não estão dispostos a aprender o amor puro. Simplesmente usam a força erótica para o seu próprio prazer e, assim que ela se exaure, vão buscar em outro lugar. Então, isso é para as pessoas que, meu, que delícia, eu posso sair com uma pessoa, depois posso sair com outra, depois posso sair com outra. Hoje, inclusive, isso está livre, né? Assim, sem julgamento, ninguém mais, você encontrou uma pessoa, tem que ficar com ela pro resto da vida. Não. Hoje isso está muito mais aceito. Mas tem um outro lado. Então, são pessoas que não temem essa experiência de se relacionar, mas acabam usando o Eros para se relacionar com muita gente, pouco. Então fica um relacionamento que vai só até um certo passo. A hora que ele vai aprofundar um pouco no sentido de ir na direção do amor verdadeiro, a pessoa retrai e fala: "Ih, não, aí eu vou ter que me vulnerabilizar. Talvez eu tenha medo de ficar dependente dessa pessoa". Aí tem os medos de cada um, do medo de chegar no amor. Nessa hora, essa pessoa às vezes retrai e às vezes até de abrir mão, porque a hora que você constrói um vínculo de amor com alguém, talvez naturalmente você vai ver de que não vai caber mais tanta gente, porque o amor vai demandar um tipo de relacionamento que vai fazer mudanças, e aí a pessoa prefere ficar na quantidade e não na qualidade. Tudo isso sem julgamento, são escolhas. Mas o que ele fala também é que
essa busca excessiva é um abuso que também não pode passar sem provocar efeito. Muitas vezes a pessoa entra em estados confusionais, não sabe mais muito bem o que quer da vida, ou quer muitas coisas, mas não acha um foco que seria bom para a pessoa. Então, tem consequências. Mas nada que seja um problema, porque você, se a consequência começar a ficar pior, 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 uma hora você vai se dar conta, opa, estou fazendo alguma coisa que não é que é certo ou errado, é que não é boa para mim. E aí, quando a pessoa se dá conta disso, às vezes ela vai mudar e vai crescer. Tudo bem? Dúvidas? Alguém levantou a mão. Fala, Cris. É que ele traz muito nessa coisa de relacionamento íntimo, mas eu acredito isso, essa mesma situação com relação a amizades também. Uhum. Sim, às vezes a gente. É dessa mesma, sabe, essa mesma conotaçãozinha, assim. Uma amizade, assim, mais próxima, sabe, mais profunda. Sim. Eu vejo exatamente isso. Porque é muito gostoso, né? Você ter um amigo próximo, você ter alguém que você confidencia as coisas. E aí pode ter uma tendência de, já que é tão bom com um, deixa eu fazer isso com 10. Só que a tendência, se você vai arrumar 10 pessoas para se abrir, é que você vá até um certo ponto e não mais. Não sei se é isso que você está querendo dizer. Eu falo com relação ao medo. Por exemplo, eu tenho uma amizade muito profunda, eu acabo rompendo essa amizade, Ah, e aí, sim. de repente, aí eu vou ficando só e fico nessa mesma busca. E eu posso até ter essa coisa dessa paixão, ver alguém me encantar, como amiga mesmo, como amigo. E vou até certo ponto, chega uma hora que aí já vem os medos. Não, se acontecer a mesma coisa. Não, ou estão que ela, pelo menos assim, estão que essa pessoa fala comigo, tá autoritário. Não, de repente isso aí já vai querer mandar em mim. Aí eu já começo a me esquivar, e a coisa já começa a desandar. E Perfeito. aqui para o amor, né? Isso, e porque não dá, porque talvez não dê mesmo. Porque até na amizade você vai ter um limite, que é diferente de um relacionamento íntimo. Então, uma parte sua pode falar, não, é tão profundo que eu não vou revelar aqui para essa amiga ou para esse amigo. Então, ótimo comentário, Cris. E eu vou depois passar uma ideia do eu superior, eu inferior e máscara, que vai ajudar nessa compreensão também da onde que a gente se retira desse aprofundamento. Obrigado. E aí, o que que ele vai continuar dizendo? Com frequência, a experiência erótica se une ao desejo sexual, mas isso nem sempre acontece dessa forma. Com frequência, essas três forças, amor, eros e sexo, aparecem de maneira completamente separada, embora algumas das vezes duas possam se misturar, digamos, eros e sexo, ou eros e amor, na medida em que a alma for capaz. Somente no caso ideal, todas as três forças se unem harmoniosamente. Então vamos dar uns exemplos. A força sexual pura é totalmente egoísta. Onde o sexo existe sem eros e sem amor, é considerado animalesco. Faz essa imagem na cabeça, um sexo que não tem nem eros nem amor. Ele é brutal, né? Assim, não tem nenhuma. Ele é só sexo mesmo. Sem eros, porque muitas vezes o pessoal, quando fala assim, aquilo lá era só sexo, relacionamentos assim, que a pessoa é fluida, né? Já sai com um, sai com outro. Nessa visão, no que eu percebo, não é só sexo, é sexo e eros. A pessoa sentiu tesão pelo outro, a pessoa sentiu ali uma atração. Não tinha amor, mas era sexo junto com eros. Em casos raros, eros sem sexo e amor também existe, pelo menos por um tempo limitado, o que se chama de amor platônico. Mas geralmente, mais cedo ou mais tarde, pelo menos no caso de uma pessoa saudável, eros e sexo se misturam. Então, mas olha que interessante, o amor platônico é eros, eu sinto aquela atração, aquela coisa por uma pessoa, mas eu não chego a amar, porque esse relacionamento não chega a tanto, e também não faço sexo com essa pessoa. Então, existe a possibilidade do eros sem sexo e sem amor. Só para dar uma referência para vocês, para depois irem refletindo um pouco mais. E outra possibilidade, especialmente em relacionamentos de longa data, é a combinação de um certo tipo de amor e sexo, mas sem eros. Quando o eros está ausente, o relacionamento sexual necessariamente acabará sofrendo. E esse é o problema na maioria dos casamentos. Então, aqui,
para quem está casado, está numa relação já de mais longa data, ou que por algum motivo o relacionamento sexual está sofrendo por falta de eros, fica uma dica e depois podem explorar mais no, na palestra. Mas a dica que eu peguei é como vocês podem manter eros. Isso aqui é muito legal para os casais. Quando vocês analisarem, verão que o principal elemento da força erótica é a aventura, a busca pelo conhecimento da outra alma. Eros fortalece a curiosidade de descobrir o outro ser. Enquanto houver algo de novo para se descobrir na outra alma, e enquanto você se revelar, Eros viverá. Aí você fala, então talvez com essa pessoa eu já descobri tudo que tinha para descobrir com ela, não tem mais nada. Aí o ponto em que o seu grande erro entra em cena é quando acredita que existe um limite à revelação de qualquer outra alma, da sua ou da do outro. Então, isso aqui vai ficar mais claro no diagrama que eu vou mostrar logo para frente, mas pensa nessa chave. No seu relacionamento, você quer realmente descobrir um pouco mais sobre essa outra pessoa? Você gasta tempo e energia para realmente querer saber do outro? E mais, você gasta tempo e energia se revelando para você, de forma que você descubra algo em você que pode ser transformado, melhorado, porque quando você transforma esse algo em você, você se apresenta de uma outra forma para o outro. E esse outro pode ficar entre, que interessante, você melhorou nisso. Pô, tô mais atraído, tô mais atraída por você. E esse movimento demanda esforço e trabalho, isso que ninguém conta. Porque chega ali num nível de hábito que fala, é isso aqui. Algum comentário? Não? Então, Isso. É, oi. essa coisa, né? Eu já conheço tudo, então não preciso mais. Porque ao longo do tempo a gente vai vendo, né? Eu mesmo vou vendo, cada dia é diferente, uma pessoa diferente, vai aprendendo mais coisas. Então, de repente, quando eu olho, meu Deus, como eu tô diferente, eu não tô mais gostando disso. Aí, por exemplo, como se a gente fosse descobrir, porque até a nós mesmos a gente nunca vai conhecer por inteiro, né? Exatamente. E isso é a chave, que muita gente não para pensar. No meu relacionamento, o que que esse relacionamento está me ajudando a descobrir sobre mim? E quando você começa a usar o relacionamento para isso, fala, meu, essa pessoa, além de já ter toda essa vida comigo até aqui, ou esses meses que seja, além de tudo, ela me ajuda a me conhecer mais. Então, eu quero ficar mais. O que que mais tem? Se você tiver interesse pelo seu autoconhecimento, o casamento, o relacionamento fica muito mais amplo. Deixa eu ver o que que a Regina quer perguntar. Eu achei interessante que de repente a gente pensa que tem que encontrar no outro, mas não é. É a gente, é encontrar na gente para encantar o outro, né? A gente fica esperando que o outro se manifeste, que se mostre, e não é. É mais fácil a gente encontrar na gente e haver um despertar no outro. Eu só iria. Eu acho isso. Você pegou a essência. Eu só diria que não é nem encantar o outro, é se encantar Sim, consigo. Porque sim, se eu me encanto comigo e eu passo a agir diferente, falar, ó, que legal que eu tô, e o outro não gostar disso, de repente ele preferia a outra versão. Aí sim, talvez esse outro se afaste, mas você vai estar mais potente, mais aberto, mais para que o outro até. E a tendência não é que o outro se afaste. Se realmente há amor, há um vínculo, esse outro fala: Nossa, agora você está com essa característica legal, mas é porque sim, você está vibrando por si. E sim. claro, numa relação, você sabe, isso até vai afetar o outro. Mas a delícia é esse lugar de conseguir estar melhor do que você estava antes. Muito bom. Faz sentido? Mas é isso mesmo. Deixa eu. Aqui eu gosto desse diagrama porque ele ajuda demais nos relacionamentos. Dentro do Pastor, que a gente tem três eus, entre vários outros, mas esses três são chave. Então, primeiro a gente tem um eu superior, o eu superior do amor, da união, da alegria, do poder pessoal, da sabedoria. Então, esse eu superior, ele quer o amor, ele quer a união, é o lugar onde a gente é.
divino já. A gente tem também o nosso eu inferior, onde está o nosso medo, como que "Ih, deu medo, essa pessoa vai querer, vai saber demais de mim. Não pode. Ou orgulho, né? Aquele, não, eu no fundo, me acho melhor que aquela pessoa. Melhor não mostrar isso. Aí ela vai perceber. Ou eu estou obstinado, eu preciso casar, eu preciso de um namorado, uma namorada. Então eu preciso. Não, isso aí vai ficar demais. Então a gente tem esse lado também. Esse lado a gente mascara desde a infância. E a gente mascara através de três comportamentos: comportamento da agressividade, quando vai tocar nesse eu inferior eu me torno agressivo, ou eu me submeto, faço tudo que a pessoa quer, mas depois lá no fundo tento manipular, ou eu me desconecto, eu me retiro. E essa máscara também tem um nome de eu idealizado, que contém pensamentos, como eu tenho que ser perfeito. Se eu for perfeito, essa pessoa vai ficar comigo. Se eu não for perfeito, corre o risco dela ir embora. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros. Eu não posso ficar inseguro, não posso ficar ansioso, não posso errar. Então, tem um eu ideal que a gente coloca também por cima desse lugar que a gente não gosta de mostrar para ninguém. E o que acontece muito nos relacionamentos, que é exatamente onde Eros morre, quando bate máscara com máscara. Às vezes tem uma pessoa agressiva casada com uma submissa. Enquanto isso funciona, beleza. Só que uma hora cansa. O agressivo não quer mais ser agressivo, mas também a outra pessoa é submissa, não dá liga, não traz, não vem. Então, quando a máscara está atuando, o relacionamento vai sofrer. Tem também o agressivo com retirado, né? Que é uma pessoa, a outra pessoa grita um pouco, o outro corre. Aí nunca resolve nada. E o cara que corre, tem que correr, você está agressiva. Então, como é que a gente trabalha no PET, não só em relacionamento, mas eu trabalho, sei lá, 80% é isso aqui, é perceber, nossa, eu me retirei, eu fui para a máscara. O que que tinha debaixo dessa máscara? Ah, eu estava com medo. Ah, você estava com medo? Medo do quê? Nossa, você não sabe, eu tenho medo de mulher desde que eu sou criança. Ah, você tem medo de mulheres? Por quê? As mulheres significam o quê? Ou eu tenho medo dos homens. E aí, você tem medo dos homens? Por quê? Ah, por causa disso. Ah, então, e quando que isso aconteceu? E a gente vai estudando esse medo que estava aí por baixo. Quando a gente estuda, trabalha esse medo, ele diminui. E aí, você que está num relacionamento, começa não só a ter menos máscara, você pode, depois que digerir isso bem, contar menos. Você não precisa nem contar para o outro, ele já vai ver que você está mais perto. Por exemplo, a pessoa tinha muito medo do sexo oposto. Trabalhou, virou, mexeu, tá com menos medo do sexo oposto, você se aproxima, seja o parceiro do sexo oposto, do mesmo sexo, mas nesse caso era do sexo oposto. Então, nossa, você tá mais perto de mim, que legal. A tendência é que o outro também fala, vou ficar mais perto de você. E aí você até fala, pô, você também tem medos, de repente medo vira um assunto que você pode trazer de vez em quando, não vai transformar o relacionamento todo num estudo dos medos. Mas você começa a fazer isso por você. E aí, como a Regina falou, a gente se encanta com a gente. Fala assim, opa, que legal. Agora, eu não preciso, eu tenho medo, eu reconheço meus medos e trabalho eles. Aí acontece outra coisa, você se torna retirado, agressivo ou submisso, de repente. Ah, você estava submisso. Por quê? Ah, porque no fundo eu achava que... Não, porque eu vou fazer esse casamento dar certo de qualquer jeito. Eu tenho uma obstinação. Ah, tá, por que que é de qualquer jeito? E se não acontecer? Aí trabalha, vai lá. Então você está obstinado, tá, legal. Vamos acolher essa obstinação. O que que você tem para me contar dela? Ah, não, porque meu pai e minha mãe não tiveram um casamento até o fim, então eu vou ter, porque eu vou ser melhor que eles. E aí, tudo bem, vamos falando, tal. Aí essa obstinação diminui. O que que acontece com o relacionamento? Fica mais leve, porque aquela obstinação que gerava tensão na relação diminui. Então, o que que a gente vai fazer no Pathwork? A gente tem o objetivo de despertar essa centelha divina que reside em nós, mas não por um passe de mágica. É assim, ó, cada vez que o eu inferior diminui um pouquinho, a gente libera mais eu superior. E também acontece, às vezes, de eu mascarar o meu eu superior. E aí, sei lá, eu poderia ser muito mais amoroso com essa pessoa e não sou. Mas não é por medo, eu não sou porque eu aprendi que você não pode sair sendo amoroso assim. Ah, não pode? Não. E se pudesse? E se pudesse ser um pouco mais? Aí trabalha também, vai tirando a máscara que cobre o eu superior. Então percebe que esta pessoa é diferente dessa aqui, que é muito mais mascarada,
esta pessoa é capaz de se relacionar com mais verdade. E com isso cria relacionamentos melhores. Até fala assim, não, percebi que eu estava nesse relacionamento só por máscara. Porque, sei lá, consegui essa pessoa que me fazia me achar o Ru e era a pessoa que fazia eu me chamar. Agora eu já sou bom por mim mesmo. Não, não quero mais, não amo, não tem amor nessa relação, eu vou procurar um outro lugar. Tudo bem. Então, esse é o trabalho que a gente faz no Pastor, normalmente com ajuda, né? Os helpers ajudam quem quiser começar a trabalhar essas questões, seja no relacionamento ou em qualquer área da vida. Comentários, dúvidas até aqui? Não, tudo ok. Perfeito. Ficou claro, Regina, como a gente passa a gostar mais de nós mesmos? E isso pode, provavelmente vai ter um efeito na relação, mas pode não ter também. Mas Sim, se, mas se não tiver, se o outro começar a achar estranho, ih, tá se amando demais aí, melhor não ficar perto, aí é um sinal de que realmente, talvez nessa relação, ela foi construída de uma forma muito imatura. Então não é que você tem que forçar de conhecer a outra pessoa até o fim. O que você pode fazer é se conhecer até o fim. E de repente você vê um insight de que não, meu, não tá rolando. E buscar em outro lugar. Mas esse é um outro tema que vale para outra palestra, que é o significado espiritual dos relacionamentos, porque tem sim a possibilidade de um divórcio, de você se separar, se aquilo não está mais servindo. Mas, via de regra, a gente perde muita chance em fazer esse autoestudo nos relacionamentos. E aí, eu quero propor um exercício. Então, eu acho que todo mundo viu lá na ficha de inscrição de trazer um pedaço de papel, uma folha A4 aí. Vou pedir para que vocês peguem papel e caneta. E aí você vai colocar no papel seu nome, um traço e o nome do seu parceiro ou da sua parceira. Se você nesse momento não tem um parceiro ou parceira, coloca assim: a minha busca por um parceiro. Então, como é que tá? Esse traço é o vínculo entre você e o seu parceiro, ou o vínculo entre você e a sua busca. Como é que tá essa busca? A gente vai estudar um pouquinho, ou a busca, ou o parceiro, a relação com o parceiro ou com a parceira. Tudo bem? Todo mundo já desenhou, escreveu? Como é, Heitor, como é que tá a minha busca? Que é para me Não. inscrever. Põe assim, seu nome e põe assim, no outro lugar onde estaria o nome do parceiro, coloca busca por um parceiro. Então, só para dizer o que isso simboliza essa linha é o vínculo, é o que conecta você com o parceiro ou com a busca. E aí, em cima dessa linha, você vai escrever amor, eros e sexo. E aí você vai refletir de 0 a 10, pensando assim, eu e minha parceira, ou eu e meu parceiro, ou eu e essa busca, quanto de sexo tem? 0 a 10. No caso da busca, quanto de criatividade, quanto eu crio oportunidades para essa busca acontecer? Depois, quanto de eros tem nessa relação com o parceiro? 0 a 10. E o quanto de amor tem nessa relação com o parceiro? Eu vou dar uma pausa na gravação, só para não ocupar o tempo da gravação. Mas quem está fazendo gravado também dá uma pausa na gravação e faz essa reflexão. Bom, e agora cada um vai sentar, colocar os pés no chão, lembrar um pouquinho daquele estado de centramento que a gente fez na meditação e vai olhar para esse seu mapa que você fez. Tenta manter os olhos abertos, pés no chão.
e vai pedindo uma inspiração para ligar algum conteúdo dessa aula, do que você viu, com esse mapa que você fez de você. E eu vou ficar em silêncio por 4 minutos. Então, isso vai ser um pouco desafiante, talvez. Talvez venha uma ansiedade ou não, mas serão 4 minutos, fica tranquilo. E aí vai respirando fundo. Eu vou fazer uma pausa na gravação para que a gente possa partilhar, se quiser. Muito bem. Então, gostaria de convidar vocês a fechar um pouco seus olhos, sentar novamente dentro do seu centro, depois de tudo que foi falado, foi movimentado aqui
nessa aula até aqui. E vai se perguntando que palavra expressa o seu sentimento ao final dessa aula. E nesse sentimento, vai deixando que cheguem as últimas palavras dessa palestra para você. Meus amados amigos, pensem muito bem sobre o que eu disse. Há muito para se pensar no que eu lhes disse, para cada um de vocês aqui, para todos aqueles que não estão aqui, mas que lerão minhas palavras. E assim, meus queridos, recebam mais uma vez as bênçãos do Senhor. Que seus corações possam se preencher com essa força maravilhosa que vem até vocês do mundo de luz e verdade. Vão em paz e em felicidade, meus queridos, cada um de vocês. Estejam em Deus. E assim eu finalizo essa aula. Semana que vem teremos mais uma da palestra 45. Até lá. E muito obrigado a todos que vieram e todos que vêm, que assistem, comentam. Grande abraço. Um abraço também.